Boa noite, está no ar mais uma edição do Resenha Semanal. Hoje, como tem sido habitual, vamos falar sobre três assuntos, nomeadamente a decisão da União Europeia de manter a suspensão do apoio ao orçamento do Estado. Depois de muitas falas e expectativas, Samora Machel Júnior, cuja candidatura às eleições autárquicas era suportada pela Associação Ajudem, decidiu também quebrar o silêncio e pronunciou-se, ou melhor, tomou o seu posicionamento em relação ao processo da sua candidatura, e também vai arrancar já no próximo dia 25, depois da manhã, tanto a campanha eleitoral, tendo em vista a realização das quintas eleições autárquicas no nosso país. Temos como painelistas Julião Arnaldo, Renato Moeleg e João Jace, e hoje não vamos contar com a presença do senhor Domingos Gundana, que por razões de força maior não pôde se fazer presente a este painel, e queríamos aproveitar também esta oportunidade para endereçar a ele e à família toda as nossas mais sentidas condolências pelo falecimento, portanto, da sua mãe. Muito bem, boa noite, meus caros, bem-vindos ao Resenha Semanal. A União Europeia esta semana pronunciou-se e disse que continua a suspender o seu apoio ao Orçamento do Estado, ou seja, vamos, portanto, para 2018, se a Assembleia da República aprovar, portanto, os 324 mil milhões de meticais, portanto, previstos para o próximo ano, vão, de facto, com um déficit muito grande, e normalmente este déficit orçamental era financiado, se não por venda de títulos de tesouro, o Estado também recorria a este financiamento externo, que, pelo menos por parte da União Europeia, não poderá o orçamento contar com esta injeção financeira. Como é que olham, portanto, para o exercício económico? Como é que perspectivam o exercício económico de 2019 sem a União Europeia, que habitualmente tem programático? Sr. Arnaldo. Boa noite. Quero agradecer a oportunidade que é me dada de estar neste programa e comentar as principais tendências do país e do mundo. Cumprimentar os colegas do painel e um cumprimento especial para o telespectador do programa Resenha Semanal. Antes de responder diretamente à questão que me coloca, se me permitir, Martinho, eu gostaria de chamar a colação ao debate um ponto de ordem. É um facto que aconteceu esta semana, que foi o lançamento do livro do general Alberto Chipande, um livro que é importante e que vem preencher um vazio que dava falta em relação à história e à epopeia da gesta libertária deste país. Espero que, como o próprio disse, e esse livro seja consumido pelos estudiosos, intelectuais e estudantes, por que não? Aprendam que foi a história dele pessoal, ou as vivências pessoais, que em algum momento é a história da Frelimo, se a história da Frelimo também é a história do país. E faço voto que outros camaradas que estiveram anónimos e os parecidos, através das suas famílias ou pessoas, possam trazer mais memórias para preencher o vazio que existe na nossa história. Porque de dia em dia a nossa história é muito falseada e falta essas referências. Felizmente, o general Chipande veio preencher uma parte da história deste país e dizer com o qual devemos ter orgulho. Aliás, nós todos somos disso o resultado. Respondendo à questão que coloca, eu penso que o país já devia estar ou deve estar já habituado. Eu devo lembrar ao Martinho que a questão da suspensão do orçamento do Estado pelos vários parceiros do país, o grupo G19, já leva 3 anos, ou seja, o Estado moçambicano, o novo consulado do presidente Nyusi e o governo da Frelimo tem conseguido contornar a questão que deriva ou que derivou das dívidas ocultas, que, na minha ótica, é um falso pretexto. Foi uma alternativa encontrada pelos parceiros internacionais para se furtarem ou
preencher aquilo que já era a intenção anterior. E depois, se calhar, mais para frente explico o que é isso. Mas o importante é que as pessoas já estão no terceiro orçamento do Estado e esse é o quarto. É verdade que isso vai obrigar que as pessoas tenham uma vida um pouco mais apertada, mas se calhar é o rumo que o país deve tomar. Estamos há 3 anos sem apoio direto do Orçamento do Estado, não era o expectável. Temos conseguido sobreviver, mas dentro daquilo que é as contribuições que são feitas através dos impostos e outras formas de contribuições, parece que o Estado vai conseguir dar volta ao texto e responder aos desafios que o próprio país exige. Mas vale a pena lembrar que os parceiros pragmáticos do Estado, no caso concreto a União Europeia, para o caso concreto que o Martinho refere-se, diferentemente dos outros anos, e para este orçamento do Estado, ou para este ano, o valor que devia ser usado para o orçamento do Estado, que é 300 milhões de euros, por causa da questão das dívidas ocultas, e esse valor será canalizado para outros setores sociais. Ou seja, o dinheiro não vai sim ao Tesouro, não vai sim ao orçamento do Estado, mas vai servir para os programas que o Estado vai elencar como programa prioritário na vida social do país. Refiro-me à educação, à saúde, e paralelamente a isso, uma parte do valor será usado para a componente da hostilidade militar, que está, a investigação da hostilidade militar que está em curso, em particular na questão da desmilitarização, reintegração e reinserção social dos homens residuais da RENAMO. Então, por aí só já há uma satisfação, significa que já há uma abertura, o país e o governo, sobretudo, já justificou, se calhar não o suficiente, mas já é um indicativo, porque se estiver recordado, há 3 anos atrás, simplesmente os países que eram parceiros do Estado, na ajuda do orçamento do Estado, simplesmente boicotaram o apoio ao orçamento e neste momento já começam a perceber que, afinal de contas, o país, as dívidas ocultas que eram tidas como ocultas não são tão ocultas, tal forma que hoje já começam, pouco a pouco, a voltarem a... E se reparar, semana passada o Banco Mundial anunciou também um financiamento para Moçambique. Isso é sinal de que o país já deu, o governo já deu sinais aos doadores que queriam que fossem dados. Mesmo em relação ao FMI, que é a questão da default, o país já justificou-se, cometeu sim esse erro na altura que contraiu o empréstimo, não informou o FMI, mas porque por razões já foram fundamentadas, não interessa que está a referir, mas neste momento o país já está numa situação de regularidade com o FMI e também está a responder às questões que foram colocadas por vários parceiros, razão pela qual alguns parceiros já começam a dar sinais, ou mostram de sinais de que podem retomar o apoio a Moçambique. É importante chamar a atenção a um aspecto. A retirada do apoio a Moçambique não resulta necessariamente a questão da dívida oculta. A questão da dívida oculta é usada como pretexto. É estilo a morte do arquiduque Dom Francisco Fernandes. Não é a causa principal da inclusão da Primeira Guerra Mundial. É um pretexto, porque se reparar, há países muito antes da questão da dívida oculta retiraram o apoio a Moçambique. Alegavam eles, na altura, de que o país geria mal os recursos, ou porque o país, ou dos recursos que eram direcionados para o orçamento, que deviam, de certo modo, financiar certos projetos em determinadas áreas, que se diz que eram de domínio da oposição, não eram financiadas. Então, já havia uma perspectiva de retirar o apoio ao orçamento do Estado e fazê-lo de uma outra forma, que é através
das organizações da sociedade civil ou as ONGs que por ele gerido. E isso tem outra interpretação. Qual? As ONGs, para além de trazerem pessoas dos seus países que são líderes desses projetos cá em Moçambique, seria uma das formas que os países encontrariam para retirar quase metade do valor que eles dão ao país, sob forma de salário e sob forma de prestação de serviço ou consultoria. Aquilo que se reclamava 2 semanas, 1 semana em relação à China, que se pensa que a China vem para cá para retirar, pilhar recursos e levar as coisas sem Moçambique ter contrapartida. Okay. Para dizer que todos os interlocutores agem da mesma forma, que o orçamento do Estado, neste momento, para o ano de 2019, será o quarto sem o apoio direto dos parceiros internacionais e da União Europeia incluindo. Me parece que não será por aí que o país vai falir ou definhar. É verdade que há dificuldades, vamos sentir, mas vale a pena começarmos a pensar que é possível andarmos para próprios pés. Muito bem. Moleque, qual é a interpretação que faz, portanto, desta questão que aparece numa altura em que a própria União Europeia, por exemplo, já equaciona, portanto, o relançamento das relações com o continente africano depois, de facto, ter sido a África, depois de ter sido carinhosamente abraçada pela China? Parece que aqui há, de certa forma, até um contrassenso, se quisermos chegar a esta conclusão. Mas como é que olha para isto? Não tratar-se de um ciúme diplomático? Muito boa noite, igualmente saúde o telespectador, saúde os colegas de painel e assim Martinho. Antes também tenho uma nota de rodapé que vale a pena refletir. Ao longo desta semana tivemos o anúncio da queda no ranking da Universidade Eduardo Mondlane, que é a nossa universidade de bandeira, no ranking das melhores universidades de África. É uma situação que vale a pena refletir. Chamamos aos moçambicanos a fazer uma reflexão muito profunda, porque de facto era orgulho do nosso país sabermos que dentre as universidades de Moçambique tínhamos uma universidade moçambicana que até acolhia estrangeiros e era referência, portanto, na questão de formação, da qualidade de formação. E esta situação é lamentável que esteja a ser progressiva, é a segunda queda no ranking, pelo menos desde que eu comecei a fazer o acompanhamento, e não há uma reflexão, não há uma, se calhar, chamada de atenção, até responsabilização de quem esteja a gerir, se é o caso da gestão do próprio Ministério de Ensino Superior e Tecnologia, ou simplesmente seja a questão da reitoria. Eu penso que, sendo o governo de Moçambique, o gestor do Estado moçambicano, é uma universidade pública, haveria uma necessidade de haver um acompanhamento, uma necessidade de compreender o fenômeno, por que estamos a depreciar a qualidade da nossa Universidade de Bandeira. Não está com isso a querer sugerir a exoneração de Orlando Quilambo ou do Ministro da Ciência? Se chegar-se à conclusão que eles foram incompetentes ou estão a ser maus gestores, eu penso que seria o caso para salvar a honra do nosso país, a honra da família acadêmica moçambicana. Eu penso que havia necessidade que assim se procedesse. Voltando para a questão que nos é proposta no dia de hoje, penso que estamos na mesma senda de termos um Estado que, de certa forma, está a ser mal gerido. Ao contrário do posicionamento do meu colega do painel que antecede, que julga que esta situação não é resultado das dívidas ocultas, eu tenho uma visão totalmente diferente. Eu penso que sempre foi claro o apoio não só da União Europeia, como de vários intervenientes, de várias personalidades, vários países, até organizações financeiras ao nosso orçamento. Isto não foi uma situação que começa antes, como está a ser sugerido. Começa claramente como resposta objetiva sobre aquilo que foi o incumprimento das leis orçamentais nacionais e internacionais,
E Moçambique, claramente, com a criação de dívidas ocultas, as dívidas escondidas, se assim preferirmos, acabamos sendo penalizados. E ainda mais, tivemos parceiros que foram, claro, que colocaram condicionalismos, e não eram condicionalismos complicados. Essas condições que eram impostas a Moçambique era o facto de nós, uma vez tendo havido, naturalmente, o desvio de fundo de valores, portanto, de fundo de valores do Estado para empresas fantasmas que não tiveram nenhuma rentabilidade, todo aquele circuito financeiro mal feito, foi recomendado à Procuradoria que fizesse um trabalho exaustivo que responsabilizasse o governo moçambicano, ou o Estado moçambicano responsabilizasse os culpados. Houve oferta, portanto, gratuita, oferta é sempre gratuita, naturalmente, de uma auditoria interna, uma auditoria, portanto, nas contas, no circuito todo fechado, encontrou-se resultados desta auditoria. Infelizmente, para o espanto dos moçambicanos, até hoje, nenhum moçambicano está informado sobre o que terá acontecido de facto, quem terá cometido os erros. Há um protecionismo muito objetivo, muito claro, numa clara indicação de que nós estamos a ser governados com um grupo de gangsters que entre si vão se protegendo, vão se, portanto, criando condições de encobrimento de quem comete falcatruas, vai tendo a proteção de quem tem o poder em última palavra. Portanto, nós estamos num país que precisa de ser refletido, precisa de ser estudado, e eu penso que portanto, a União Europeia tomou como decisão, ou manteve como decisão, não pode ser surpreendente, é uma questão de coerência, naturalmente, porque de lá até hoje não aconteceu nada de novo que fizesse com que Moçambique merecesse uma nova chance. Moçambique não foi capaz de retificar os erros que cometeu em função de ter escondido aos moçambicanos aquela dívida. Não houve responsabilização, não houve sequer qualquer tipo de interesse, demonstração, nem da Procuradoria, nem simplesmente do governo de Moçambique. Então, estamos aqui uma situação de coerência. A União Europeia está a ser coerente consigo mesma, não pretende entrar nas brincadeiras de mau gosto da gestão da coisa pública em Moçambique. Muito bem. Sojace, qual é a sua apreciação? Obrigado. Antes de mais, agradecer a Deus pela vida e proteção que nos dá dia após dia. E cumprimentar, em nome do Partido Trabalhista e Coligação Esperança do Povo, aos senhores telespectadores e através de toda a nação moçambicana. Antes de mais, queria saudar as forças de defesa e segurança pela passagem do 54º aniversário do desencadeamento da luta de libertação, que terá lugar na próxima terça-feira. Dizer que essas comemorações acontecem no momento em que o Estado moçambicano ou o governo moçambicano abre ou iniciou a integração dos homens da RENAM nas forças de defesa e segurança, e que deve constituir um momento de reforço da busca da paz efetiva e da consolidação nacional, e ao mesmo tempo a consolidação da unidade em todas as suas vertentes. Que os homens da RENAM não se sintam enteados ao serem integrados nas forças de defesa, mas verdadeiros filhos da pátria que merecem honra e dignidade por todos nós moçambicanos. Com relação à questão que me coloca, eu devo dizer que a União Europeia, para mim, acho que só tem a perder. Porque só tem a perder, porque ao manter esta suspensão, não está a castigar o governo, mas está a castigar o próprio povo moçambicano. Porque este povo não merece esse castigo. A haver castigo, penso que devia esse castigo ser dirigido ao governo que cometeu essas irregularidades. Adiante, os parceiros programáticos alegaram várias razões, mas que o governo tem estado a responder a essas exigências, que era a questão da Assembleia da República ter e confirmar
essa dívida e que a Assembleia da República confirmou, que também alegavam que devia haver uma auditoria internacional. Essa auditoria foi feita e também financiada pela própria União Europeia, acho que isso a partir da Suécia, e exigiram que o relatório fosse endereçado à Procuradoria e que nesse relatório incorporasse as figuras ou as personalidades que fazem parte dessas dívidas. O relatório contém todos esses elementos. Eu penso que era preciso ter um pouco de prudência com relação ao povo, porque afinal de contas as instituições competentes estão a tratar dessas matérias. É verdade que não é um assunto linear, é um assunto que envolve várias instituições, tanto nacionais como internacionais, mas a União Europeia devia perceber que este processo está em curso, não termina hoje, mesmo que leve 20, 40 anos, os autores dessas dívidas serão pronunciados, serão julgados, haver razões, serão condenados, mas é um processo que não se resolve de hoje para amanhã. Eu acho que a União Europeia devia retomar o seu apoio ao Estado moçambicano, porque o povo necessita deste apoio. O custo de vida está bastante elevado, quase que o povo não está a suportar isso. Então, a União Europeia devia prestar atenção no povo, não no governo, em tanto governo, mas prestar atenção no povo, porque o sofrimento é para o povo e não para o governo. Mas também isso dá-nos relações de que nós próprios moçambicanos precisamos de desenvolver esforços no sentido de termos capacidade de produzirmos nosso próprio orçamento geral do Estado. Porque o país tem condições, temos riquezas, temos recursos. O que nos falta, talvez, seja a capacidade de mobilizarmos esse recurso a favor do nosso próprio Estado, para que nós mesmos possamos ter capacidade de direcionar os valores para os vários setores, que neste momento, por exemplo, temos o setor da educação e da saúde, que estão a enfrentar problemas sérios. Não é? Temos falta de medicamentos. Quando vamos nos hospitais rurais, quase que só existe água, porque nem a aspirina encontramos. De fato, é a população que está a sofrer. Eu acho que a União Europeia devia reconsiderar a sua decisão, voltar a tomar o seu apoio ao Estado moçambicano na componente do Orçamento Geral do Estado. Muito bem. Uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer, Sr. Jace, como é que a União Europeia, como é que pensa que a União Europeia, se houvesse esta possibilidade de castigar, digamos, ao governo, como é que a União Europeia faria esse castigo exclusivo ao governo sem, de facto, mexer com o povo, no que concerne, de facto, a dívida oculta, se é esta, de facto, uma das principais razões, ainda que seja, em algum momento, por outros pensadores, uma razão acidental, mas outros pensam que é fundamental, mas como é que poder-se fazer esta separação do governo, Estado, povo, tendo em conta que o povo é um dos elementos de soberania e esta dívida é uma dívida com garantias do Estado, então por essa via o povo acaba estando envolvido. Mas é uma pergunta que pode responder posteriormente. Penso que posso responder. Eu penso que nas relações diplomáticas existem várias componentes, não é? De como é que o ambiente pode ser. Portanto, o governo que cometeu esta dívida não é o governo atual, foi o governo passado, do exercício passado. Portanto, era importante que também a União Europeia pudesse prestar atenção nesta componente. Não é este governo que cometeu. Quem cometeu foi o governo passado. É verdade que este governo assumiu, então, que responsabilidade em termos de pagamento, mas quem cometeu foi o governo passado. Este governo temos que considerar como novo, encontrou este elemento. Então, a União Europeia devia prestar atenção nas suas relações em termos de como relacionar com esta dívida. Está a sugerir uma busca e captura do governo passado, é isso? Não busca e captura. Existe o processo está na Procuradoria. Então, cabe à Procuradoria fazer o andamento deste processo de modo a trazer os verdadeiros culpados desta dívida. Eu penso que devia ser assim. Muito bem, muito obrigado. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo, voltaremos no próximo bloco para analisar outros assuntos. Não sai daí, até já.
Muito bem, retomamos ao nosso resenha semanal. Julião Ronaldo, antes de atacarmos o segundo tema, pediu uma palavra, lhe concedo, portanto, uns 30 segundos para só tecer breves considerações em relação ao primeiro tema. Sim, há necessidade de desconstruir, mais uma vez, percebi que os meus colegas, sobretudo o colega que depois seguiu-me, desconstruir a ideia que se cria que o país está sendo penalizado por causa das dívidas ocultas. Há necessidade de se informar as pessoas que as dívidas ocultas é um processo que foi encontrado, o mecanismo foi encontrado para os países alterar o modo de cooperação com Moçambique. É uma ideia que já vinha há bastante tempo. E vão reparar, se um dia, se calhar, com o tempo, e as pessoas irão me dar razão, mesmo que Moçambique regularize a situação com o FMI e as mais informações atinentes ao relatório da CROL, os parceiros do Moçambique jamais voltarão a apoiar o orçamento do Estado nos termos que faziam antes. Porque isso é uma ideia já antiga. O que vai acontecer, na verdade, é que eles vão apoiar Moçambique como fazem, sim, mas por via de ações sociais em projetos indicados pelo governo, mas sob sua gestão. E isso, de certo modo, é bom, porque isso vai permitir que o país, por si só, tenha capacidade de se reinventar, produza mais, para que o país não dependa necessariamente dos parceiros para a sua subsistência. Muito bem. E não deve ser a preocupação das pessoas que a União Europeia nos ajude. A opção das pessoas tem que ser o país ter paz, produzir mais, abastecer localmente, exportar se for necessário, para estabilizar o país. Isso que tem que ser a opção das pessoas. Permita-me, Martinho, sinceramente, nós não podemos trabalhar aqui com profecias. Estamos a tentar profetizar que se regularizar-se a questão da CROL e tudo mais, não se voltará à normalidade. Eu penso que não estamos a trabalhar com factos. O que é um facto é que o país foi endividado fora dos caris legais e, por consequência disso, os parceiros ficaram revoltados com a nossa atuação na administração do Estado e tomaram sanções, colocaram sanções. Isso é que é um facto. Agora, todas as outras coisas que não são conhecidas, eu penso que não passam de mera tentativa de encobrir uma situação que foi muito clara. Os moçambicanos hoje estão a sofrer, estão a pagar tarifas bastante altas, tudo quanto é serviço do Estado ficou agravado, simplesmente porque houve indivíduos que foram imprudentes na gestão da coisa pública, fizeram o que fizeram. Estamos em problemas sérios hoje, de uma crise sem precedente. Muito então, bem. não podemos aqui tentar encobrir, porque está claro que foi problema de má gestão. Muito bem. Também quero debruçar sobre isso. Sim, ok, rapidamente. Tentar não fugirmos da realidade. Os parceiros reclamam a questão da dívida. A suspensão do apoio deve ser a dívida. E isso que nós devemos assumir. Então, o que temos de reclamar é a forma como eles estão a gerir em relação ao retorno dos apoios. Porque nós estamos a responder todas as suas exigências. Então, não há razões de manter ainda a suspensão. Porque o que exigiram, nós já respondemos. Agora, a outra parte, cabe às instituições de justiça tomar as rédeas. Aí, não entra o governo, porque os setores são independentes. Não, as áreas são independentes. O governo não pode entrar na área da justiça. Então, cabe à justiça levar a cabo este processo de modo que os responsáveis sejam tomados em conta. Em respeito ao princípio de separação de poderes. Exato, exato. Ok, muito bem. Vamos olhar rapidamente para o posicionamento de Samora Machel Júnior, depois que viu, portanto, a sua candidatura suportada pela ajuda e reprovada pelo Conselho Constitucional. Samora Machel Júnior diz que o seu percurso político está apenas a começar, ou melhor, pelas suas próprias palavras, fechou-se uma porta, mas abriu-se outra. Como é que olham, portanto, para esta aparição de Samora Machel Júnior? Sr. Arnaldo. Bom, em relação ao posicionamento do Samora Machel Júnior, do Samito, para as pessoas mais próximas, era de esperar e é de saudar até, e parece que é aquilo que a nossa oposição devia aprender do que o Samora Machel Júnior fez. Há uma decisão que foi tomada pela Comissão Nacional de Eleições e, consequentemente, pelo Conselho Constitucional, que, por sua natureza, é
A última instância, irrecorrível, cabia às pessoas visadas, no caso a ajuda e o Samuel Machel Júnior, conformar-se e nada mais fazer. E é o que fez Samuel Machel Júnior. Quanto às portas que se abrem, que deixam de se abrir, que se fecham, isso é uma matéria só ele e na sua consciência pode tratar, sabe mais ou menos. Aliás, até porque ele disse na conferência que ele ainda é membro da Frelimo, houve uma oportunidade que foi aberta para poder concorrer e tendo em conta que não teve essa oportunidade dentro do partido, agora, caberá a ele, no momento devido e no sítio próprio, decidir qual pode vir a ser o futuro político. A única coisa que eu sei é que ele, dentro daquilo que foi o comportamento na qualidade de membro do partido e do Comitê Central, há regras próprias dentro do partido, há diretiva, estatutos, tem regras. Poderá os órgãos do partido, assim o entenderem, chamá-lo à razão ou penalizá-lo pelo ato, porque assim o diz o estatuto. Mas isso é um processo que o partido e os órgãos do partido, é o momento certo, até porque neste momento, na verdade, o partido não está muito interessado no processo de summit. Está mais preocupado com o processo eleitoral, a campanha eleitoral que vai iniciar já agora, parece que é o tema vamos tratar a seguir, e sobretudo os planos dos seus candidatos. E em relação ao Samora, ao confronto de imprensa, eu tenho que reconhecer que foi uma confronto de imprensa que vale a pena ser seguida pelos demais partidos políticos, ou pelos demais partidos políticos, porque mostrou um sentido de Estado que se conforma com as decisões que são tomadas pelas instituições do Estado, e isso é de salutar. Exato. É de salutar. Moleque. Penso que não há muito a dizer sobre esta matéria. De facto, o Samuel Moisés Machel Júnior, primeiro, foi muito prudente. Ele, recordem-se, depois das decisões tanto da CNE como do Conselho Constitucional, manteve-se por muito tempo em silêncio. Certamente fez-se aconselhar por pessoas experientes, maduras nesta arena política, mas também que conhece dentro e fora a própria Frelimo e naturalmente deste aconselhamento o resultado foi aquele de aparecer, dizer claramente que ele respeita a decisão, não concorda com a decisão, mas respeitou a decisão. Concordo que é uma postura do Estado, mas também na minha opinião, resultado de um aconselhamento neste sentido. É importante dizer que ele disse claramente que não vai desistir da sua luta, vai continuar, incluindo a própria ajuda, diz que vai votar, entretanto não diz claramente em quem vai votar, também não era para ser dito, mas me pareceu que ainda dentro, no fundo, resta uma mágoa pelo fato de ter sido abortado aquilo que foi a sua iniciativa, e porque é preciso ter em conta que os cidadãos da cidade de Maputo, sobretudo a camada mais jovem, estava um pouco animada com a iniciativa da criação do Ajude, liderada pelo Samora Júnior, que parecia de certa forma seria uma segunda Frelimo dentro de Maputo. Os não confortados com a Frelimo internamente tinham uma alternativa, e esta situação, este afastamento acabou de certa forma desgastando estas intenções. Portanto, eu penso que o futuro dirá que tipo de passos vão ser marcados. Naturalmente, a própria Frelimo saberá que tipo de tratamento vai dar, mas eu penso que de uma forma assim sumária, o Samora Júnior foi muito inteligente na sua abordagem, não provocou turbulências, portanto fez um discurso de certa forma que não causa qualquer tipo de interpretações, qualquer tipo de razões para ser investigado, criticado e tudo mais. Ele falou, mas com toda a cautela, e eu penso que agiu bem. Exato. Sojace, como é que olha então para o posicionamento de Samuel Machel Júnior?
Obrigado. Bom, eu penso que o posicionamento de Samora Machel Júnior, para mim, revela o exercício democrático que deve ser assumido, posso dizer, não só pela Frelimo, mas por todos os partidos. Porque precisamos prestar atenção que o Samora Machel Júnior representa a juventude. Quando ele age nesse sentido, para mim está a dizer que a juventude precisa de ser dado espaço a nível dos partidos políticos. E tendo em conta a história do Partido Frelimo, como um partido que surge já há anos, penso que a bicha pode ser longa. E o Samora Machel Júnior viu que caminhando por outras vias, não é, poderia atingir aquilo que almeja. Mas isso é uma chamada de atenção para que a juventude, chamada de atenção aos partidos políticos, de que a juventude precisa de ser dado espaço a nível dos partidos políticos. A juventude não pode ser relegada ao último plano, tendo em conta que a juventude herda a experiência do passado. E herdando a experiência do passado, vai juntar o passado e o atual para perspectivar o futuro. Portanto, não se pode olhar a posição de Samora Machel Júnior como sendo uma posição de um inimigo ou de um adversário. Penso que não. É uma posição que deve ser estudada por todas as organizações para que preste atenção na juventude. Portanto, a minha preocupação é o fato de ele ter sido candidato para as internas, então não tendo passado recorrer-se a organizações sociais. Quer dizer, o Partido Frelimo estaria, neste caso, a concorrer nestas eleições autárquicas em duas listas. Quer dizer, a lista de Samora Machel Júnior, mas a lista do partido. No entanto, todos eles são membros do Partido Frelimo, porque os candidatos da JUDE afirmaram publicamente que são membros do Partido Frelimo. Então, se são membros do Partido Frelimo, a gente não vê a razão pela qual teriam que concorrer pela JUDE, porque são membros do Partido Frelimo. O que deviam fazer é apoiar a lista ou a candidatura do Partido Frelimo. Agora, contestando os resultados, bom, eu penso que a nível do Partido Frelimo existem instrumentos que normam todos esses elementos para que o grupo se torne mais coeso. Mas, bom, é uma escola de aprendizagem. Penso que todos os partidos devem assumir esta posição de Samora Machel Júnior como um assunto que internamente os partidos precisam de indo resolver para que no futuro não volte a acontecer essas situações. Em resumo, a juventude é a maioria deste país e precisa de ser dado espaço ao nível dos partidos e em todos os setores da sociedade. Muito bem. Vamos fazer o nosso segundo e último intervalo. Voltaremos no próximo bloco para perspectivar o arranque da campanha eleitoral, tendo em vista as eleições autárquicas a terem lugar no dia 10 de outubro próximo. Até já. Muito bem, estamos na terceira e última parte do resenha semanal. Júlio Ronaldo, como é que perspectiva a campanha eleitoral, tendo em vista as eleições de 10 de outubro, autárquicas neste caso concreto? Bom, em relação à campanha eleitoral que vai iniciar às 0 horas do dia 25, que coincide com o dia do início da luta armada, espero que seja um momento de festa, que os partidos políticos encontrem nestes 10 ou 8 dias para poderem divulgar os seus manifestos eleitorais, programas, listas e, acima de tudo, demonstrar ou trazer as soluções que eles levam na manga para cada autarquia, das 53. O processo corra da forma mais correta possível, em que os adversários políticos se tratem como adversários e não como inimigos, que haja respeito, urbanidade, acima de tudo, não a violência, e que seja este momento levado ou catapultado para uma verdadeira festa. Exato. Porque por isso que é isso que se pretende na campanha eleitoral, mostrar os panfletos, aliás, os programas, as soluções que os candidatos trazem ou podem trazer caso sejam eleitos e justificar por que razão podem ser os candidatos ideais ou adequados
para cada autarquia e o município. E seria este um dos fundamentos que levou o comandante-geral da polícia a reunir-se com os cabeças de lista para tentar, digamos, ajustar os freios emocionais nestas campanhas? De certo modo, tem em vista a apaziguar os ânimos, porque se recordar, em todas as campanhas eleitorais sempre há violência. Ou há focos de violências localizadas e muitas das vezes, sobretudo, a nossa oposição tem usado muito o elemento violência, o acompanhamento policial para se fazer de vítima, não é? Então, o comandante-geral fez aquilo que entendeu seria o adequado, que era convocar os cabeças de lista ou os partidos políticos para apelar a esses mesmos que fizessem campanha eleitoral de uma forma ordeira, urbana e, acima de tudo, indicassem as rotas ou locais de comício para que tivessem o acompanhamento da polícia, para evitar justamente ou o encontro das caravanas ou a sabotagem da campanha eleitoral de um e outro partido. Muito bem. Moleque, como é que olha, ou como é que perspectiva a campanha eleitoral deste ano? Bom, estamos todos ansiosos. Penso que vai ser uma campanha um pouco difícil, sob o ponto de vista de recursos. Infelizmente, em Moçambique, nós habituamos o nosso eleitorado que tem que receber sempre uma boa camiseta, uma capulana, um boné, e é isto que muitas das vezes as pessoas ficam expectantes nesses artigos e esquecem fundamentalmente aquilo que é o grande objetivo da necessidade de votar. É comum durante a campanha ouvir as pessoas, para votar preciso de uma capulana, para isto, mas aquilo. Mas eu penso que a culpa é dos próprios políticos, porque nós introduzimos esta metodologia de que é preciso ter em conta que em outros países os militantes e apoiantes de certos partidos encontram formas de ter os artigos, as vestes das cores do seu partido que pretendem apoiar à sua maneira, mas nós infelizmente introduzimos este modelo, então acaba sendo onoroso bastante para os próprios partidos políticos, e tendo em conta que as eleições municipais não têm, portanto, apoio no orçamento do Estado. Antes desta campanha, há alguns atos preparatórios do próprio sistema de administração eleitoral que vale a pena realçar, que de certa forma vai concorrer para a questão da afluência nas urnas, que tem a ver com a educação cívica, que na minha opinião, que provavelmente também seja a mesma razão de o Estado estar com problemas sérios de fundos. Tivemos uma educação cívica totalmente inexistente, uma educação cívica apagada, agentes de educação cívica sem megafones, sem aquilo que nós já habituamos a verificar em outras campanhas. Desde agora já se antevê um processo, de certa forma, com atrasos sérios naquilo que são as questões importantes para o processo e para a afluência nas urnas. Sr. Jace, qual é o seu posicionamento em relação a esta questão da campanha eleitoral? Obrigado. Antes de dizer que essas eleições são 21 concorrentes que estarão empenhados durante os 12 dias de campanha eleitoral em várias autarquias, mas também nem todos os 21 concorrentes estarão em todas as autarquias, estarão subdivididos. E para a coligação Esperança do Povo vai concorrer o município de Maputo, município da Matola e município da Beira. O desejo da coligação Esperança do Povo é que a campanha decorra sem sobressalto e que seja um momento de festa, um momento de alegria, um momento de manifestação cultural, um momento em que cada cidadão possa refletir, acompanhar melhor os programas e que no dia 10 de outubro se dirija às urnas em massa e faça o exercício do seu direito. Mas também quanto a nós, em termos de resultados eleitorais, para nós, Coligação Esperança do Povo, não estamos a ter indicações tão boas, porque, por exemplo, a Coligação Esperança do Povo está a ser impedida de ter os seus delegados de lista nas mesas de votação, pela Comissão Nacional de Eleições, através das suas comissões, neste caso, Comissão de Eleição da cidade de Maputo, Comissão de Eleição da cidade de Matola, Comissão de Eleição da cidade da Beira,
que estão a dificultar em facultar as credenciais, alegando que deve-se apresentar os bilhetes de identidade e cartão de eleitor reconhecido. Ora, os artigos 65 e 66 da Lei 7/2018, de 3 de agosto, não refere nenhum desses elementos. Apenas diz que o delegado de lista deve exercer o seu direito de fiscalização na área em que fez o seu recenseamento. Portanto, nós entendemos que, ao elaborarmos as listas, temos que constar o número do cartão de eleitor, mas as comissões da eleição, das eleições onde eu referi, estão a recusar receber os delegados de lista ou a receber os processos da coligação Esperança do Povo para a credenciação dos delegados de lista. Então, quanto a nós, quando é a Comissão Nacional de Eleições a apelar aos concorrentes para que apresentem os seus delegados de lista e, ao mesmo tempo, a própria Comissão de Eleições apresenta dificuldades, para nós mostra-nos alguma coisa estranha existe. Ora, em nenhuma reunião em que a Comissão Nacional de Eleições esteve com os partidos políticos e colocou condições ou requisitos para que o cidadão fiscalize, ou os fiscais dos partidos políticos coloquem os seus fiscais nas mesas de voto. A lei é clara quanto a isso. Para nós, isso significa barreira. Então, quando dizem que os partidos devem se organizar, nós estamos organizados para participar, estamos organizados para fazermos parte na fiscalização, mas estamos a ser impedidos. Okay. Ora, penso que não deve ser assim, porque, afinal de contas, a eleição é um momento de festa, a eleição é para todos. Não deve haver elementos que possam implicar, porque no fim vamos dizer que os resultados não foram credíveis porque fomos impedidos de verificar, de acompanhar o ato da votação. Penso que a Comissão Nacional de Eleições deve rever as suas posições ou instruir as comissões das eleições das comissões das cidades e provinciais para que mude, porque nós não temos esse instrumento. Nós estamos a agir no quadro da lei que rege as eleições autárquicas. Muito bem. Rapidamente, Sr. Arnaldo. Obrigado. Só para corrigir o colega João Jace, se calhar está mal informado em relação aos mecanismos para indicação dos candidatos ou dos delegados de lista. A lei que cita, e bem, o artigo 66, é muito clara. Eu passo a ler de forma rápida. Cada partido político, coligação de partidos políticos ou grupo de cidadãos eleitores proponentes tem direito de designar entre os eleitores, um delegado efetivo. Ou seja, para a Comissão Nacional de Eleições distrital, ou provincial ou de cidade, aferir que este senhor pode ser delegado de lista, tem que identificar-se que é eleitor, primeiro. Segundo, até pode não ser eleitor daquela circunscrição, mas ser eleitor. Na ausência do cartão de eleitor, ele pode identificar-se através da carta de condução, do livrete, Acho que o colega não entendeu. Do BI e outras formas. Acho que o colega não entendeu. Estou a dizer que as comissões, a Comissão de Eleição da cidade de Maputo, sim, a Comissão de Eleição da cidade de Amator, sim, a Comissão de Eleição da cidade de Aberto, sim, está a dificultar, porque exige que os partidos ou a coligação Esperança do Povo entreguem o bilhete e cartão de eleitor do fiscal, o que não está na lei. O que está na lei é conforme está escrito. Conforme está escrito, sim, que tem que indicar, nós tem que residir na área em que se inscreveu. Claro, sim, é o cartão de eleitor. Sim. Isso consta na lista. A lista consta do documento. Mas não exige que se apresente BI e cartão de eleitor simultaneamente. E deve ser reconhecido. Não há requisitos para isso. Parece que estamos num problema de interpretação das leis. Eu penso e vamos sobre esta matéria, vamos ficar claro que está a haver, de fato, uma desorganização, e eu penso que é preciso que se diga isto com alguma antecedência, ver que não haja situações futuras. Porque exato, já até antes de ontem, portanto, aliás, até há dias atrás, estamos a falar até quinta-feira passada, a Comissão Nacional, através dos seus órgãos de apoio das cidades, não sabiam que já era possível excluir alguns requisitos para a credenciação dos MMVs. Estou a falar do registro criminal, atestado de aptidão física e a questão de regulação do serviço militar. O que acontecia, por um lado, na base, os MMVs eram exigidos esses documentos, que era
doloroso para tê-los. Por outro lado, já havia uma ordem a nível central, então não há articulação. Eu penso que a continuar assim, de fato, poderemos ter problemas sérios no dia de votação. Muito bem, quero agradecer então a vossa presença e também agradecer a audiência do caro telespectador que nos acompanhou durante esta hora em que estivemos aqui a analisar alguns dos temas candentes que dizem respeito à vida do nosso país. Agradecer mais uma vez pela atenção dispensada e marcamos o próximo encontro para o domingo que vem. Até lá, fique bem.